Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 16 de junho, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Celesc volta a promover corte de energia por faturas em atraso a partir de amanhã. Imagem de carro desgovernado derrubando placa chama atenção em Blumenau. DENIT prorroga para a primeira quinzena de julho a entrega do viaduto do Badenfurt na BR-470. A PAI vai investir recursos de emenda parlamentar para agilizar a abertura de nova estrutura de atendimento. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O frio perde intensidade nesta semana e a temperatura pode subir gradativamente nos próximos dias. O tempo só deve ter uma mudança na próxima sexta-feira, quando podem acontecer momentos de instabilidade. Confira agora a previsão do tempo para amanhã, com a meteorologista do Alerta Blue. Boa noite, Jorge. Durante a terça-feira, a massa de ar seco que atua sobre Santa Catarina segue mantendo o tempo firme aqui em Blumenau. Durante a terça-feira, tem condição para a formação de nevoeiro no amanhecer. Mas no decorrer da manhã, esse nevoeiro vai se dissipando e dando lugar ao sol. Então, boa parte da terça-feira é de predomínio de sol e variação de nuvens. A temperatura fica em elevação e a tarde da terça-feira, inclusive, é mais aquecida, com máximo oscilando em torno dos 26 graus aqui no município. Pelo menos até a quinta-feira, o tempo se mantém firme por aqui. (36 novos casos de dengue foram confirmados em Blumenau nos últimos 7 dias. Com isso, a cidade acumula 340 casos positivos durante todo este ano. Na última semana também foram confirmados 56 novos focos do Aedes aqui na cidade. O bairro Itaupava Central é o que reúne o maior número de focos encontrados, com um total de 218. No bairro Progresso, são 217 notificações. E na Itopavazinha, 168. A agência da Celesc de Blumenau informou que a partir de amanhã estará retornando com o corte de energia elétrica para quem estiver com faturas em atraso. Para evitar o corte, é necessário regularizar a situação. Segundo a Celesc, o procedimento pode ser feito pelos canais oficiais na internet ou nas agências regionais. É possível parcelar os débitos. A Secretaria de Estado da Educação lançou um Disque Denúncia, destinado ao recebimento de informações sobre possíveis inconsistências no programa Universidade Gratuita e também no Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense. O serviço funciona via ligação telefônica para o número 0800 644 8500. Atende no horário de 12h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. O canal é gratuito e servirá para receber denúncias e fortalecer o controle social sobre os programas. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado denunciou inconsistências na documentação de mais de 18 mil alunos beneficiários da Universidade Gratuita. O caso está sendo investigado pela polícia. Na FURB, são 89 bolsas com suspeitas de irregularidades. A imagem de um carro desgovernado derrubando uma placa em Blumenau chamou a atenção.
O acidente aconteceu neste domingo no bairro Água Verde. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento. É possível nas imagens ver que o motorista perde o controle do carro, quase avança na contramão de direção e depois se choca contra a placa de uma empresa de tintas. O motorista, de 41 anos de idade, ficou ferido. Ele foi atendido no local pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica. Segundo os bombeiros, o condutor se recusou a realizar o teste de bafômetro. A Guarda Municipal de Trânsito orientou o tráfego no trecho até a retirada do veículo. Espelho, espelho meu, existe um condutor mais belo do que eu? Melhor não responder. Olá, amigos da TV Galega. Os espelhos retrovisores, vocês estão usando adequadamente? Meu nome é João Thomas, nós vamos falar de trânsito seguro. Os espelhos retrovisores, eles não servem para você verificar o quão você está arrumado, o quão você está bonito. Você pode até utilizar para isso em algum momento, passar uma maquiagem, tudo bem, desde que o veículo esteja parado, desligado. Mas os espelhos retrovisores, eles são ferramentas, são acessórios para te ajudar na condução do veículo, para você verificar a via que ficou para trás de você, os outros condutores, os demais usuários da via. Se algum outro condutor tem a intenção de ultrapassar você, se alguém está tentando se comunicar com você através do acionamento das luzes do farol, então é para isto que os espelhos retrovisores servem. Então é muito importante, todas as vezes que você adentrar num veículo que outra pessoa tiver conduzido antes de você, é melhor sempre você ajustar os espelhos conforme a sua altura. Porque algumas pessoas precisam ajustar o banco mais para trás, então é claro que a visão irá mudar aqui no espelho. Os espelhos retrovisores externos, aqueles que estão ali fora do veículo, você também não deve utilizá-los para se ver e também para ver o seu veículo. Eles servem também para você ver a via que está atrás. E como o exemplo que eu citei agora há pouco, se algum outro veículo deseja ultrapassar você, é ali também que você estará vendo essa intenção. Por isso, o espelho retrovisor, ele deve cobrir o mínimo para você ver o seu veículo. A maior parte dele é para você ver a via que está ficando para trás. Uma dica preciosa, quanto que eu devo colocar esse espelho? Pega uma moedinha de R$1 e coloca no cantinho aqui próximo de você, na parte de baixo. Aquilo que a moeda de R$1 cobrir do seu veículo é o que você deve ver. O restante é a via. É assim que você deve ajustar os seus espelhos retrovisores. Lembre-se, o trânsito seguro é um compromisso de todos. Vamos fazer boas viagens e ter um bom retorno. Um forte abraço, uma excelente semana. O educador João Thomas participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. E o trânsito volta a ser interditado na BR-470 em Indaial amanhã, terça-feira. A rodovia vai ser fechada nos dois sentidos a partir das 9 horas da manhã. A interdição deve durar 1 hora. Segundo o DENIT, o bloqueio é necessário para a retirada de material em talude, íngreme e para avançar com as obras de duplicação no lote 4 da rodovia. Motoristas devem procurar rota alternativa entre 9 e 10 horas da manhã para evitar o congestionamento. E o viaduto do Badenfurt, na BR-470, ganhou um novo prazo para ser entregue. Anteriormente previsto para este mês,
A obra agora deve ser concluída na primeira quinzena de julho. A estrutura tem um investimento de 44 milhões de reais e é contemplada por 4 pontes e um viaduto. O trecho do quilômetro 57 é um ponto importante no trânsito de Blumenau e região e registra constantes congestionamentos em horários de pico, quando há grande fluxo de veículos. Mas o drama dos moradores e motoristas que transitam pelo local já tem data para terminar. Nós estamos trabalhando para entregá-lo em 11 de julho. Nós tínhamos aí uma expectativa, colocamos como meta para a empresa até o fim desse mês deixar praticamente tudo pronto e a gente sabe que depende um pouco das chuvas, né? Teve 2 episódios de chuvas aí nos últimos 10 dias bastante intensos. A gente fez até uma barreira New Jersey na parte central, embaixo do viaduto, que não estava previsto, porque realmente os caminhões passavam ali por cima do meio-fio e não estava ficando legal. Então a gente fez uma adaptação ao projeto. Agora fechamos já a pavimentação, né? Faltam as sinalizações, as juntas no próprio viaduto, são juntas elásticas de borracha que estão chegando essa semana para serem instaladas, toda a parte de sinalização vertical, e calçadas, acabamentos, essas situações que a gente sabe que são bastante sensíveis, principalmente para aqueles lindeiros, aqueles que têm comércio ali nas imediações do Badenford, que vão ser diretamente impactados aí positivamente nesse caso, porque a gente pretende tirar o tráfego pesado a partir do dia 11 e jogar para dentro do viaduto, que é uma medida já esperada há bastante tempo, eu acredito, por todos que usufruem da BR-470, em especial a região aí de Blumenau e Pomerode. Né? O viaduto do Trevo do Badenford faz parte do lote 3 da duplicação da BR-470. A ordem de serviço para o início das obras aconteceu em 2018. A próxima edição da sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Blumenau será no bairro Fortaleza. O encontro está marcado para quarta-feira da semana que vem, dia 25, na Sociedade Recreativa e Cultural Fortaleza, na rua Samuel Morse. O encontro começa às 7 horas da noite. E recursos de uma emenda parlamentar vão auxiliar a APAI na abertura de novas salas de aula e de atendimento à saúde. Hoje, a entidade tem uma longa fila de espera por atendimentos. A nova estrutura vai permitir que a fila diminua. Os R$480 mil repassados por uma emenda do deputado Gilson Marques do Novo serão investidos no mobiliário, mas ainda não são o suficiente para atender toda a demanda de imóveis. Esse valor ele vai ser voltado, porque agora nós estamos na iminência de inaugurar um ambiente de 1.500 metros quadrados, com 24 salas que vão atender a área educacional e a área de saúde. Então, esse valor ele vai ser totalmente para nós mobiliarmos as salas que forem possíveis. Eu acredito que com esse valor aí, a gente chega a mobiliar próximo de 10 ou 11 salas para atendimento. Servidores públicos que trabalham no prédio da Prefeitura vão passar por um treinamento e um plano de evacuação. A medida faz parte da implantação de um novo sistema de alarme e detectação de incêndio para atender às diretrizes de uma lei federal e as normas do Corpo de Bombeiros. O novo sistema já começou a ser instalado. Já o treinamento ainda não tem data para acontecer. Olá, Jorge, um abraço para você, um abraço para os amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte, começando pelo Campeonato Catarinense da Série B. Final de semana, as duas equipes de Blumenau entraram em campo. O Metropolitano venceu a primeira na competição. Venceu a equipe do Nação Esportes pelo placar de 4-2 aqui no Complexo Esportivo do SESI. Chegou à 5ª colocação na classificação geral. Já a equipe do BEC foi até Tubarão e ficou no empate em 0-0 com a equipe do sul do estado de Santa Catarina. Agora o BEC lidera a competição com 7 pontos e o Metropolitano é o 5º com 4. Além desses 2 jogos, nós tivemos ainda Camboriú 2, Juventus 2 e o Porto perdeu em casa para o Carlos Zenô pelo placar de 4-1. No próximo sábado, o BEC recebe aqui em Blumenau Porto às 3 da tarde e o Metropolitano folga na rodada. A classificação tem o BEC com 7 pontos, o Carlos Zenô 6 pontos, Nação Esporte 6 pontos.
O Juventus tem 5, Metropolitano é o quinto colocado com 4, o Tubarão tem 2, o Fluminense tem 1, Camboriú tem 1 ponto e o Porto ainda não pontuou na competição. O técnico André Deitos não conseguiu suportar mais uma derrota da equipe do Blumenau Futsal na temporada e se desligou da equipe do Blumenau Futsal. Agora a equipe vai ser comandada pelo ex-atleta Pica-Pau, ele que é o técnico de sub-20 assume a equipe adulta também na sequência da temporada. A equipe do Blumenau perdeu para o Vélez Camaquã, lá no Rio Grande do Sul, pelo placar de 3-2, pela Liga Nacional na última sexta-feira. Pelo Campeonato Mundial de Futebol, nós tivemos aí no final de semana a estreia dos brasileiros e daqui a pouco o Flamengo enfrenta a equipe do Esperance. Jogo esse que acontece às 22 horas. O Esperance que é lá da Tunísia. O Palmeiras empatou com o Porto 0-0. O Botafogo venceu o Seattle Sanders pelo placar de 2-1. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho tem Chapecoense enfrentando também a equipe da Ferroviária de São Paulo. Ontem o Criciúma venceu o Amazonas por 3-2. Já pela Série C, o Londrina venceu o Figueirense por 2-1 e o Brusque ficou no empate com a Tombense em 0-0. Um abraço, Jorge. Amanhã a gente volta no Jornal de Blumenau. A seguir vamos falar sobre o serviço de atenção integral às pessoas vítimas de violência sexual em Blumenau. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. E hoje vamos entender melhor como funciona o programa e o serviço de atenção integral às vítimas de violência sexual aqui em Blumenau. A doutora Gabriela Mudri está conosco para falar desse trabalho do SAVES. Obrigado, doutora, pela visita. Boa noite, agradeço o convite para a gente falar de um assunto tão importante aqui, que é a violência sexual. Doutora, para esclarecer, o que é esse serviço, como ele funciona e quem ele atende? Então, eu trabalho no SAVES, que é um serviço de atenção à pessoa em situação de violência sexual, como o senhor falou, que é um serviço da saúde que atende toda e qualquer pessoa que passou por algum tipo de violência sexual,
seja 30 minutos atrás, quando a gente vai tratar isso como uma urgência, né, fazer medicações, quando necessário registrar BO, chamar a polícia científica, ou situações que ocorreram há 30 anos atrás e essa pessoa ainda assim precisa de algum auxílio psicológico ou social. O atendimento é feito de forma multidisciplinar, então a gente conta com médicos, assistentes sociais, psicólogos, e atendemos de forma integral essa pessoa. Temos reuniões de equipe onde a gente discute o caso como uma equipe para definir qual vai ser a conduta, qual vai ser o segmento desse paciente. Como é que a gente configura um ato de violência sexual? Quando a gente fala em violência sexual, muitas vezes a gente acha que se trata só do estupro, né? Da situação onde tem a conjunção carnal. Mas a violência sexual vai muito além disso. Ela vai desde a importunação sexual com alguma fala, o assédio sexual que a gente vive em alguns ambientes de trabalho, a manipulação genital por cima ou por baixo da roupa, o sexo, seja sexo vaginal, anal, oral, a impedir que alguma pessoa use método contraceptivos, impedir que alguma pessoa case ou forçar essa pessoa a casar. Alguns a gente não debate tanto, né, que é a idade. Qualquer relação sexual antes dos 14 anos vai configurar estupro de vulnerável, expor alguém à nudez. Então, algumas vezes os pais, por desconhecimento ou que só tem um cômodo na casa, acaba tendo relação sexual na frente da criança e expõe ela a cenas de sexo. Isso é uma violência sexual. Então, quando a gente fala violência sexual, é uma coisa muito ampla e a gente tem de todos esses casos no SAVES. Doutora, e como tem sido a procura por esse serviço? Nos últimos anos a gente está vendo um crescente número desses pacientes, ano após ano, e isso pode significar tanto que os casos estão aumentando, quanto que a rede de atenção a essas pessoas está funcionando de forma eficaz e esse paciente consegue chegar até a gente, ou seja, ele consegue denunciar essa situação e conseguir a ajuda que ele precisa. Atende crianças, adolescentes, adultos, todos os casos envolvendo relacionamento sexual. Isso. Nós atendemos casos de 0 a 100 anos. A maioria dos nossos pacientes são meninas de 8 a 14 anos. Mas a gente tem pacientes homens, idosos, crianças. Chega a assustar o volume, né, de casos que chegam até vocês, chama a atenção. E como a gente pode educar as nossas crianças para prevenir a violência sexual? O número ideal de casos que a gente queria ter é zero, né? Nenhum. Mas qualquer número em violência sexual é um número alarmante. A gente precisa ajudar as nossas crianças a se defenderem dessas situações. A única arma que a gente pode munir alguém para se defender da violência sexual é a educação sexual. E quando a gente fala de educação sexual, muitas vezes as pessoas pensam que vão ensinar a criança a ter relação sexual e não é nada disso. Ou despertar o interesse, né? Que também não, pelo contrário, os estudos mostram que quando a criança tem uma educação sexual de qualidade, a idade do início da relação sexual vai ser mais tarde. A educação sexual vai começar no momento que você vai ensinar o teu filho a nomear a parte íntima com o nome correto, não chamar de florzinha, biscoitinho, chamar de vulva, pênis. Dar o nome realmente para a pessoa conseguir se comunicar e quando precisar de ajuda a pessoa conseguir entender do que ela está falando. Explicar que na parte íntima só pode receber cuidados como higiene ou passar algum remédio, que não pode ter segredo com adulto, né? E é muito importante a gente lembrar de não ter só esse tipo de conversa com essas crianças em casa, porque a maioria das situações de violência sexual, mais de 80% delas, vão acontecer em casa, com conhecidos, seja o pai, o padrasto, o tio, o avô. Então é muito importante a gente ter essa educação sexual. Mas há um preconceito muito grande em se falar com as crianças sobre educação sexual em casa ainda, né? Sim, é um assunto desconfortável, é um assunto que muitas vezes deixa os pais de saia justa, de ter receio das perguntas que possam surgir através dessa conversa. Mas é muito importante a gente lembrar disso, que a única arma que a gente vai dar para o nosso filho se defender de uma violência sexual é a educação sexual, é ensinar a ele o que é a violência sexual, né? A gente só sabe denunciar algo que a gente conhece, o que a gente desconhece a gente não consegue reconhecer. Então, às vezes, uma criança pode estar sofrendo uma violência sexual e nem reconhecer que está sofrendo. Então a gente tem que saber ensinar ele o que é, como procurar ajuda, e não só procurar ajuda em casa, né? Explicar para essa pessoa que ela pode procurar ajuda na escola, né? Contar para alguma pessoa da confiança, pode ligar para o Disque 100,
pode procurar o conselho tutelar. Tem diversos meios que essa pessoa pode buscar ajuda. Tem algum indicativo, por exemplo, né, de que uma criança pode estar passando por uma situação como essa? E se a gente ver algum indicativo nesse sentido, qual é o melhor procedimento a ser adotado? Olha, existem sintomas muito inespecíficos, né? Alguns específicos. Lesões imenais, por exemplo, o ímen rompido, lesões de doenças sexualmente transmissíveis, então herpes genital, muitas vezes cancros por sífilis, por exemplo. Mas a forma mais concreta que a gente consegue identificar se uma pessoa está sofrendo violência sexual é ela contando. E ela só vai contar se ela conhecer e souber como buscar ajuda. E nesse caso, né, as pessoas podem auxiliar de que forma? Não se calar. Eu acho que o silêncio é muito triste nessas situações porque você se omite de ajudar uma pessoa. Então, se você tem uma suspeita ou se você sabe de alguém que está passando por violência sexual, denuncie. Se você tem receio, você pode fazer isso de forma anônima, através do Disque 100, ou pode conversar com o conselho tutelar, ou até mesmo ir direto à delegacia denunciar essa situação. Em que casos, né, como é que é o procedimento para acessar esse serviço que está disponível aqui em Blumenau, que atende as vítimas de violência sexual? O SAVS é um serviço porta aberta. Isso significa que qualquer pessoa que sofreu violência sexual pode ligar pra gente e agendar uma consulta. A gente recebe muitos encaminhamentos dos mais diversos locais, sejam da escola, do conselho tutelar, da delegacia, da vara da infância, da promotoria, das unidades de saúde, dos hospitais. Então são diversos locais que encaminham para o SAVS. Certo. E falar sobre isso em casa é uma importante prevenção, no caso. Se a gente pode deixar uma mensagem hoje, eduque os seus filhos. Dê educação sexual para eles saberem reconhecer uma violência sexual e saberem denunciar. É a melhor arma que a gente pode ter contra a violência sexual. Obrigado, doutora, pela participação. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.